Pessoal, hoje estamos aqui entrevistando a Ataídes Oliveira, pré-candidato ao governo do estado do Tocantins, empresário, pai de família, um homem que participou da construção do nosso estado. Mas Ataídes, nos conte aí um pouco da sua história, de onde o Ataídes saiu e até onde o Ataídes chegou. Ô Tiago, que bom lhe receber aqui, viu? Bom. E permitir que a gente pode falar um pouco sobre a nossa história de vida, pessoal e profissional. Eu nasci em Estrela do Norte, uma cidade aqui vizinha, divisa com o nosso estado. 12 filhos, todos criados nascidos na mão de parteira. Infelizmente, 5 não conseguiram sobreviver. Logo depois, meu pai muda com a gente para São Miguel do Araguaia. Também uma cidade hoje vizinha, divisa com o nosso Tocantins. Logo depois, muda com a gente para Araguaçu, hoje Tocantins. E meu pai e os 7 filhos, Meieiro, às margens do Rio Araguaia. Meieiro, Tiago, para vocês que são mais jovens, talvez nem saibam o que é ser meieiro. Meieiro é aquela família que andava nas fazendas procurando terra para plantar. O fazendeiro arrumava uma gleba de terra, ali então a gente fazia um barraco, preparava a terra, plantava, colhia, deixava 50% e o fazendeiro já mandava a gente embora porque eles tinham medo de perder as suas terras, não é? E a gente então ia para a fazenda próxima. Nós fizemos isso aí às margens do Rio Araguaia. Aos 11 anos de idade, eu ainda não tinha sentado numa cadeirinha de escola, não tinha colocado uma botina no pé. Um fazendeiro deixou minha mãe criar umas galinhas. E nós fomos até Colmeia, uma curtelazinha na época, vender essas galinhas. E lá tinha um cidadão com um caminhão carregado de arroz indo para uma cidade por nome de Anápolis. Sim. E eu pedi ele para subir nesse caminhão, e ele deixou e minha mãe também deixou. Chegando em Anápolis, eu consegui uma enxadinha, comecei a limpar uns lotes. Fui limpar lote de um cidadão que tinha uma escola de datilografia. Ele deixou eu fazer o curso e com esse curso eu consegui um emprego no frigorífico Bordon como office boy. Aí a vida mudou. Aí eu fui então estudar, fui para a escola pública, comecei a levar um irmão, outra irmã. Em 89, então, me formei em ciências contábeis, econômica, não terminei o curso, mas quase concluí o curso, direito, exerci essas profissões, cheguei a lecionar também. Em 89 eu criei a nossa primeira empresa, que foi o Consórcio Araguaia. Do Consórcio Araguaia vieram mais 11 empresas na época, formando o Grupo Araguaia, que hoje nós já geramos algo em torno de 100 mil empregos diretos. Só aqui no Tocantins, 40 mil empregos. Né? Ataídes, então essa é a minha história. Sim, a sua vida, se você fosse resumir em uma palavra, seria o quê? Desafio, né? Desafio. A minha vida foi pautada sempre por desafios, né? E eu tenho, Tiago, falado isto nessa minha palestra para jovens, que eles são capazes também de realizar o seu sonho, os seus projetos, né? De ajudar a sua família e tudo, desde que eles realmente busquem, né? Trabalhe para realizar os seus sonhos e não deixe a mão de Deus. Consegue. Tá. Nós vemos que o senhor, né, em toda a sua trajetória, o senhor é um empresário nato, né? De onde nasceu esse desejo, essa vontade de empreender? Isso aí já é uma resposta um pouco meio complicada, sabe? Porque as coisas na minha vida, Tiago, foram acontecendo, né? Claro que a gente foi buscando. Começou pela minha formação acadêmica, né? Que vem da contabilidade, que vem da economia, que vem do direito, e a gente foi enxergando um pouco a mais. E eu sou bem atrevido em tudo que eu faço, muito dedicado em tudo que eu faço. E eu percebi que eu poderia ir muito além da profissão de advogado, de contador, e me tornar um grande empresário e gerar emprego e renda para as pessoas. Isso foi acontecendo normalmente. Tá. Sobre essa questão de emprego e renda, o senhor tem números aí de quantos empregos o senhor já gerou para o estado do Tocantins?
Só no Estado eu acredito que algo em torno de 40 mil empregos direto de carteira assinada. Só aqui na capital, que é o nosso aniversário amanhã da nossa capital, eu gravei um vídeo, só aqui nós já investimos quase R$1 bilhão das nossas empresas. Aqui são dezenas e dezenas de prédios construídos, né? E milhares de empregos gerados. Então eu cheguei aqui em 1990. Eu tenho muito orgulho, Tiago, de dizer que o primeiro consórcio foi o Araguaia, a primeira consultora incorporadora foi a consultora Araguaia, a primeira loja de eletrodoméstico foi Lojas Araguaia, eu acho que você não se lembra. Não. Eu nasci aqui, mas provavelmente eu era bebê nessa hora. Estamos falando de 91, 92. Ixi, nem nasci, né? Nem existia. E também a terceira imobiliária também foi a Imobiliária Araguaia. Então a gente tem uma história. Só o consórcio Araguaia entregou aqui 29.500 bens em todo o estado, entre eletrodoméstico a casa própria. Só salas comerciais e apartamento construído aqui, Araguaína, eu acredito que a gente tem mais de 3 mil unidades construídas. Tá. O senhor é empresário, a gente sabe, né? Conhecemos o histórico, acho que o tocantinense conhece, mas o tocantinense também lhe conheceu como senador, como político, né? Por que o senhor acredita que entrando na política o senhor consegue influenciar, o senhor consegue mudar, né? Sendo empreendedor, né? Qual será seu papel diante de um possível governo? Você acha que vai melhorar de fato, o senhor tendo essa visão mais técnica, enfim? Na verdade, Tiago, eu já disse isso várias vezes, política nunca foi um projeto projeto pessoal nosso, nunca foi. Eu acabei entrando na política influenciado e a pedido do saudoso Siqueira Campos, governador Siqueira Campos. Foi ele que me convenceu a ser suplente do senador João Ribeiro, esse querido amigo que lamentavelmente foi embora muito cedo, não é? Pois bem, o que me move hoje estar na política, Tiago, é a indignação. Eu confesso que eu acreditei muito neste governador atual, Wanderlei. Eu achei que esse moço ia tornar o nosso grande líder depois de Siqueira Campos, mas lamentavelmente não é isso que a gente está vendo, né? Aqui eu escolhi para morar, aqui eu escolhi para viver, aqui eu escolhi para investir, e vendo esse mar de lama que tomou conta desse estado, nós colocamos o nosso nome à disposição do nosso povo como pré-candidato ao governo desse estado. E aí, respondendo a sua pergunta agora diretamente, eu afirmo para você que o Tocantins, pelo o fato do Tocantins ser um estado muito rico, porque o nosso estado é muito rico, lamentavelmente nós temos um povo pobre, mas o nosso Tocantins é muito rico. E diante de todas essas riquezas minerais que o nosso estado tem, estar no centro do país, eu vejo que é muito fácil uma pessoa como eu, há 42 anos administrando um grupo de empresa, nunca fali uma empresa, é muito fácil a gente mudar essa triste realidade que se instalou no nosso estado. A incompetência, a irresponsabilidade, essa corrupção, esses favores políticos. Então, eu não tenho dúvida que se a gente sentar na cadeira de governador, nós vamos melhorar a vida do nosso povo. E nós vamos, se não acabar, nós vamos diminuir bastante essa corrupção e esses favores políticos. Do Curraleiro, né? Mas numa análise direta, né? O senhor acha que o governo dele foi um fracasso? Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Apesar de ser uma pessoa carismática e tal, mas não tem dúvida, né? A saúde está na UTI, a segurança está um caos, a própria educação, investimento quase zero, um estado que não investe não cresce, né? O desrespeito com quem produz, com quem gera emprego e renda, infelizmente. O governador Wanderlei perdeu uma grande oportunidade na vida dele, de ser o nosso grande líder e melhorar a vida dos nossos irmãos tocantinenses. Ele perdeu.
O senhor, né, teve um momento onde o senhor estava senador, né, não conseguiu ir para a reeleição. Qual fator o senhor acredita que foi determinante para o senhor não conseguir alcançar esse posto de ser reeleito ao Senado? Perfeito. Dentro do Senado Federal, como é de conhecimento de todos, né, eu sou um anticorrupção, né? Eu sou o único senador da República que criei 3 CPIs e presidi as 3 CPIs, que foi a CPI do CARF, a CPMI da JBS e dos cartões de crédito. E lá, então, eu escrevi 6 livros. Tiago, eu encarei todo o sistema político podre deste país durante o meu período de Senado Federal e enfrentei de frente os grandes lobbies, como os lobbies dos banqueiros, das grandes consultoras e etc. É claro que esse povo não queria a minha permanência no Senado Federal, né? Isso eu estava consciente disso. Eu, na verdade, nem ia à reeleição. Em 2018, eu queria colocar o meu nome como candidato ao governo, mas, lamentavelmente, o nosso grupo já estava acertado com o governador que estava sentado na cadeira, na época, Mauro Carlesse, e não me permitiram que eu saísse governador. E eu fui à reeleição. Mas, na verdade, eu nem tinha a intenção da reeleição do Senado Federal. Porque eu percebi que, mesmo diante de tudo que eu fiz no Senado Federal, foi muito pouco do que eu gostaria de fazer. É claro que aqui para o nosso estado eu trouxe 3.900 casas populares. Eu sou considerado o senador das casas, né? Só que para Arara 1 e 2 foi 1.000 casas e para Vitória 1 e 2 mais 1.000 casas. Portanto, eu considero que, além das minhas falhas durante a campanha, não é? A classe política tocantinense, Brasília, não queria que eu voltasse para lá. Eu sabia disso. O senhor é alguém, eu acho que é um dos pré-candidatos que mais fala contra a corrupção. Né? Isso é fato. O único, eu acho que é o único, vamos né? Colocar o único. O único, infelizmente, né? infelizmente o único. Fez uma campanha, né? Tem uma campanha muito voltada a isso. O senhor falou de lobby, do pessoal ir contra o senhor. Você não acha que eles vão fazer isso novamente com o senhor? Ou já estão fazendo? Já estão fazendo, né, Tiago? Você vê o seguinte, você vê aí esses pré-lançamento dessa pré-candidata Maria Auxiliadora, usando toda a máquina pública, né? Com dezenas e dezenas de ônibus, agências caríssimas, produtoras caríssimas, né? O outro candidato, Vicentinho Júnior, também, agência lá não sei de onde, de Recife, usando também a máquina pública através do poder legislativo. Eu vejo o uso da máquina pública ali também muito claramente. E eu, aqui aonde você está, esse celular, Tiago, aquela televisão, não é? Falando sobre o nosso plano de governo. Não é de ver que mandaram tirar das nossas redes o meu plano de governo, Tiago. Eu falando o que é que eu pretendo fazer para melhorar a saúde dos nossos irmãos, mandou tirar, dizendo que eu estava com abuso do poder econômico. Mas aqui agora você é testemunha disso. É nessa salinha que você está vendo que eu estou levando informações para o nosso povo. Ou seja, a resposta você já está aqui vendo ao vivo e a cores, não é? Enquanto eles estão gastando milhões e usando máquina pública e dinheiro sujo, dinheiro podre, nós estamos aqui com o nosso celular e ainda por cima mandando tirar os nossos vídeos. Então já estão fazendo isso. Uma perseguição. Mas não estou preocupado não, nós vamos para cima e vamos levar mensagem para os nossos eleitores. A gente, na política, ninguém caminha sozinho, né? O senhor, eu acredito que deve já ter uma nominata, né, ir para deputado estadual, o senhor é presidente do Partido Novo Estadual, então já deve ter uma nominata. O senhor pode citar alguns nomes aí que fazem parte da nominata ou ainda vai ficar em segredo?
Essa história de nominata de estadual e federal é uma tarefa dura, né? E o Partido Novo, ele é novo no Tocantins, né? Ele é novo no Brasil, que foi fundado em 2015. E aqui no Tocantins ele foi meio que esquecido, né? Agora voltou com toda a força. Mas nós temos muitos nomes bons por aí. Eu prefiro, neste momento, não declinar nenhum nome. Mas a gente tem bons nomes para a chapa federal e bons nomes para a chapa estadual. Mas não vamos falar agora não, porque senão esses adversários com esse rio de dinheiro sujo na mão pode atrapalhar a nossa chapa. Então vamos deixar ela meio quietinha por enquanto. Guardado em 7 chaves aí, né? Enfim, mas voltando um pouquinho sobre, né, a sua pré-candidatura, né? O senhor tem alguns adversários, né, políticos que o senhor vai enfrentar em debates, enfim. Temos aí a senadora Dorinha, Vicentinho Júnior, Laurez Moreira, acredito que são esses aí que o senhor vai enfrentar bastante. Qual desses 3 aí o senhor pode denominar como o maior adversário? A minha maior preocupação é aquele que mente mais e que sabe mentir bem. Essa é a minha maior preocupação. Então, Dorinha, ela quer mentir, mas não consegue mentir tão bem, né? Laurez não dá conta de mentir. A minha preocupação é o Vicentinho Júnior. Esse menino, ele sabe criar, ele sabe mentir. Essa é a minha maior preocupação. Tá, indo agora para um âmbito mais nacional. O senhor é presidente do Novo, né? Provavelmente o Zema venha, né, a disputar a presidência da República. A princípio, talvez ia ser vice do Flávio, mas agora parece que deu uma separada aí. O senhor vai apoiar o Zema para presidente? É do meu partido, né? É do meu partido. Eu sou de direita, todo mundo sabe disso, né? O Zema é um empresário que fez uma boa gestão em Minas Gerais e a minha expectativa é que a gente se una, né? O mais rápido possível com a família Bolsonaro, para a gente ver se a gente consegue mudar esse quadro, né? Tirar o PT. Esse é o nosso propósito. Como que o senhor vê essa questão do cenário? A gente sabe que o senhor está numa pré-campanha, né? Ainda não chegou lá a fechar a chapa, o registro, enfim. Haveria essa possibilidade de uma mudança do senhor? O senhor vai ir até o fim mesmo? Né? Haveria algum espaço que o senhor poderia, às vezes, somar? Porque o senhor acabou de falar em união, né? Entre a família Bolsonaro e o Zema. O senhor estaria disposto a ter um diálogo para a união entre um desses 3 pré-candidatos aí que o senhor está aí hoje disputando o mesmo cargo? Tiago, essa pergunta sua é meio complicado, porque os corruptos não me querem. Os corruptos não me querem. E a minha história de vida não me permite, não me credencia eu estar ao lado de um corrupto. Então aí a gente já elimina, no mínimo aí, 95% de probabilidade da gente unir por aí. Mas nós temos políticos bons, né? Eu vejo que o Laurez, né? É uma pessoa que a gente tem um relacionamento de longa data. Possivelmente a gente vem aí na frente, quem sabe se unir, né? Eu tenho dificuldade de abrir mão da cabeça de chave, né? De governar esse Estado, que esse é o meu propósito. Até demais o Senado Federal, não, eu não tenho vontade de ser senador mais, né? O meu negócio é governar esse Estado, é combater essa corrupção, é combater esses favores políticos, essa má gestão, é melhorar essa saúde, a educação, melhorar essas estradas, né? Industrializar o nosso Estado do Tocantins. Nós temos que industrializar esse Estado. Nós temos que trazer grandes empresas. Você chegou aqui, você viu um grande empresário de São Paulo sentado aqui comigo, né? Um grande fazendeiro aqui da região do Sudeste, que tem vontade, junto com seu filho, de colocar uma grande indústria aqui de transformação. É isso que nós precisamos fazer. Agora, como fazer isso? Na prática, o senhor assumiu o governo do estado de Tocantins, agora mudou a data, né, agora de assumir, agora é dia 5, né, se eu não me engano, dia 5 de janeiro de 2027. Quais seriam os seus primeiros feitos? E falando também sobre a industrialização, o senhor já tem aí algum projeto aí para
tocar em frente nos primeiros dias? Claro, o plano de governo está todo montado. Agora, eu sou empresário, Tiago, 42 anos administrando um grupo de empresa, nunca fali um CNPJ. Não tem que inventar a roda, não tem. Mas o governador que sentar nessa cadeira, ele precisa ter, primeiro, vontade. Ele precisa ter competência. Ele precisa ter coragem. E, acima de tudo, compromisso com esse Estado. Porque o Estado é rico. Ele permite você fazer o que você acredita que é o melhor para o Estado e para as pessoas. Então, eu não tenho dúvida disso. Agora, esse governador, ele precisa ter essas qualidades. Tem que ser honesto. Não basta falar que é honesto. A vida pregressa dele tem que mostrar que ele é honesto. Porque nós temos aqui 3 cânceres que acabam com esse Estado. E que esses candidatos que estão aí, esses pré-candidatos aí, é a sequência e vai continuar alimentando esses 3 cânceres. Tanto a pré-candidata Maria Auxiliadora, como o próprio Vicentinho Júnior, que eu gosto dele, todo mundo sabe disso, né? Mas eles são a sequência de tudo isto que tem acontecido no nosso Estado. Eles vão alimentar esse câncer chamado corrupção, eles vão continuar alimentando esse outro câncer chamado favores políticos e eles vão continuar alimentando esse terceiro câncer que é a má gestão. Por quê? Porque eles não são gestores. Tá certo. Sobre a questão da saúde, né? A gente constantemente, nossa página tem fiscalizado a HGP, né? Recentemente pessoas têm sempre, todos os dias a gente tem visto no HGP especificadamente um alto índice de mortes, né? A gente já tem até dados aí, né, que constatam que mais de 100 pessoas morrem ao mês dentro daquele hospital público, né? Se você for entrar hoje dentro de um painel do governo do estado, a fila de espera só para UTI, nesse exato momento, tem mais de 78 pessoas esperando uma UTI, enfim, e não estão conseguindo, né, encontrar. Vicentinho Júnior, acho que dentre os outros candidatos, foi o único que teve uma proposta assim, meio diferente, que falou que ia colocar o secretário de saúde dentro do HGP. Qual seria a proposta do senhor para resolver a questão da saúde pública do nosso estado? O problema não é o HGP. É o tudo, né? O problema não é o HGP, o problema não é colocar um secretário dentro da HGP. Eu jamais faria isso. Depois você dá um conselho para o Vicentinho mudar essa história dele de botar gente dentro do HGP. A saúde, Tiago, no Tocantins, ela vai ter que ser recomeçada. Nós vamos ter que reconstruir a saúde no estado do Tocantins. E no nosso plano de governo é muito simples, porque dinheiro tem, falta vontade, falta coragem, falta competência, falta gestão. O que nós temos que fazer rapidamente? Nós temos 3 hospitais de alta complexidade no nosso estado, que é o HGP de Palmas, o Dona Regina de Palmas e o de Paraíso, o Hospital Regional de Paraíso. De Araguaína. Vou até repetir. O Hospital de Alta Complexidade, o HGP, Dona Regina e o Hospital Regional de Araguaína, porque o de Gurupi não é alta complexidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que transformar esses 3 hospitais e criar mais 5 hospitais de alta complexidade. Nós temos que transformar o hospital de Dianópolis em alta complexidade, Gurupi realmente em alta complexidade, Paraíso em alta complexidade e Augustinópolis em alta complexidade. Ataíde, mas explica melhor o que é alta complexidade e baixa complexidade. Alta complexidade é um hospital acima de 200 leitos clínicos e dezenas de leitos de UTIs que você diz que está aí um déficit enorme. Feito isto, nós vamos então imediatamente desafogar os hospitais então de Araguaína e de Palmas. Segundo, o Hospital Geral de Gurupi, que quando eu estava senador, eu botei 29 milhões em 2013 para fazer aquele hospital funcionar. Então, aquele hospital, no primeiro ano, nós temos que botar ele para funcionar.
o Hospital Geral também de Araguaína. Tem que botar ele para funcionar. Perfeito. E os hospitais de média complexidade, aumentar leitos clínicos e aumentar leitos de UTI. Pois bem. E as UBSs e também as UPAs. Investir também nas UPAs e nas UBS, aumentando leitos e etc. E por derradeiro, investir na parte humana, médicos, enfermeiros, ou seja, todos os servidores da saúde, respeitando-os, valorizando-os, qualificando-os e cobrando o resultado deles. Tá certo. Aí vem então a última parte, Tiago. E tem dinheiro para isto? Aí eu falo para você assim de boca aberta e de boca cheia, melhor dizendo, para os nossos eleitores. O dinheiro existe, o dinheiro tem. O que está faltando é vontade e realmente capacidade de administrar essa saúde. Feito isto, inclusive eu falo sobre valores, né? No meu plano de governo eu falo quanto é que nós vamos gastar para aumentar esses hospitais de alta complexidade, quanto é que nós vamos gastar na parte humana, quanto é que nós vamos gastar nesses hospitais de baixa e média complexidade. Isso tudo já está no nosso plano de governo. Portanto, o dinheiro existe e nós vamos ter que reconstruir a saúde do nosso estado do Tocantins. Para a gente finalizar aqui, Ataídes, o tocantinense está muito desacreditado da política, né? Dito isso, nos últimos anos, por exemplo, na última eleição aqui para a Prefeitura de Palmas, mais de 50 mil eleitores palmenses simplesmente ou deixaram de ir à urna votar ou anularam o seu voto. Porque o povo tocantinense pode acreditar, né, que o projeto de Ataídes Oliveira é o melhor para o estado do Tocantins? Eu tenho falado, Ricardo, através das nossas redes com os nossos eleitores, né? Eu tenho chamado, inclusive, muito a responsabilidade dos nossos eleitores. Os nossos eleitores, eles precisam ir às urnas. Eles têm que votar. A situação do nosso estado hoje está atolado num mar de lama da corrupção e nós hoje viramos chacota no Brasil todo, uma instabilidade jurídica, uma instabilidade política. Isso tem afetado toda a nossa população, principalmente aquele mais pobre. Então eu tenho pedido, olha, dia 4, dia 5, né, de outubro, vá à urna, você precisa votar. Agora, eu tenho pedido também, Tiago, eleitor, tenha um pouco mais de responsabilidade na hora de você escolher os seus representantes. Você tem um celular na mão, jogue o nome dele, jogue o nome dela aqui no Google ou no chat. Se estiver respondendo a algum processo de improbidade, se estiver sendo investigado pela Polícia Federal, se tiver sido preso, não vote nela, não vote nele. Porque assim, Tiago, nós vamos consertar esse estado. E respondendo à sua pergunta, eu nunca vivi de política. Eu nunca vou viver de política. Política não é a minha profissão. Eu amo esse Tocantins, escolhi aqui para viver, morar e investir. A única coisa que eu quero na política é dar um giro nisso aqui, né? Debelar, ou pelo menos acabar um pouco com essa corrupção e a gente melhorar a vida dos nossos irmãos. Esse é o único propósito. Eu estou com 65 anos de idade, eu já trabalhei para mim, hoje eu sou um homem, graças a Deus, saí do cabo da enxada, não é? Hoje um homem bem sucedido na vida. Eu só não quero ficar de braço cruzado vendo tudo isso acontecer. E o nosso eleitor pode ter certeza disso, que se for da vontade de Deus e do povo, e quem dá a vitória é Deus e o povo, se for da vontade de Deus e do povo e a gente sentar nessa cadeira, eu vou melhorar a vida deles, pode ter certeza disso.
Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou nessa entrevista. Lembrando que nós vamos entrevistar outros pré-candidatos. Queremos ouvir a senadora Dorinha, queremos ouvir o Vicentinho, também temos o Laurez. Vamos, né, entrevistar todo mundo. E lembre-se, curta, siga o Direita Palmense e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Até a próxima. Forte abraço. Perfeito, perfeito, perfeito.